Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Olá, pessoal, queridos do Senhor, que Deus abençoe. Que privilégio meu, o nosso. Abrimos aqui com muita alegria nesse dia especial, o episódio 64 do nosso Crosscast. Deus nos tem abençoado no dia de hoje, em todos os dias que abrimos nessa plataforma, o programa que procura levar até a sua casa uma mensagem da cruz. Hoje me emociona, irmão, saber que o nosso tema e conteúdo tem tudo a ver conosco, com os batistas que somos, com a igreja que nós somos, com o Brasil que desejamos ganhar. Minha Pátria para Cristo é o tema do nosso programa, a Pátria para Cristo. A ideia hoje é ontem, hoje e amanhã. Eu não conheço um batista mesmo, raiz, que se você mencionar a palavra Minha Pátria para Cristo, ele não reviva momentos de emoção, de alegria. E menciono até gente que nem sequer viveu a primeira campanha, os ícones da campanha, mas sempre revisitou isso na história do povo batista, na sua igreja, onde isso é contado e passado a gerações. É com muita alegria que inauguramos a temporada 6, pessoal de casa, nossos ouvintes queridos, das plataformas diversas que estão nos ouvindo, que abrimos a temporada 6 com o nosso primeiro episódio da temporada 6, e na verdade é o episódio 64 da nossa série de podcast. Nossos convidados de hoje são pessoas muito, eu diria, sensacionais. Um deles é sócio de carteirinha do programa. Já tem carteira de sócio, já deve receber até algum tipo de bônus lá pela produção do programa, porque já fez vários episódios, Nós devemos muito ao pastor e doutor Diogo Carvalho a audiência do programa. Se somar tudo que ele já viveu de audiência, dá bastante. É uma alegria, pastor Diogo Carvalho, recebê-lo aqui para o episódio 64. Pastor Diogo Carvalho, que é gerente executivo de desenvolvimento na Junta de Missões Nacionais, é graduado em Direito, é graduado em Teologia, é mestre em Missiologia, doutor em Teologia e tudo mais que você puder imaginar, o homem tem de títulos. Mas o melhor título que eu reconheço é que ele é o servo de Deus, um pregador fiel da palavra, estava recentemente em Madureira, trouxe um sermão magnífico na carta aos Tessalonicenses, mexeu com aquela comunidade, mexeu comigo, que já ouvi lá o trabalho dele, e agradeço muito, pastor, pela sua presença. Eu vou apresentar logo o segundo convidado e vocês vão dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal do Crosscast, que é multiplataforma. O segundo convidado é a nossa segunda maior audiência. O episódio dele hoje disputa, assim, mas muito com o pastor André e o pastor Lucas ali nas visualizações e comentários, O senhor esteve aqui fazendo um programa quando já o senhor, naquele dia, foi anunciado com o diretor executivo. Naquele dia que o senhor foi anunciado, após o almoço, nós gravamos, colocamos aquele episódio no ar e isso vem reverberando em comentários. Eu acho que é o maior episódio em que as pessoas comentam, copiam. Tem uma jovem que assistiu o episódio, pastor, e ela copia todo o programa no chat. Não entendi aquilo, ela copiou tudo, ela foi gravando. Acho que era para poder mentalizar, ela foi digitando. Aí o pessoal agora pega no chat, copia, já tem toda a tese do pastor Fabrício Freitas sobre revitalização de igreja. Pastor Fabrício, seja bem-vindo. Pastor Fabrício Freitas é diretor executivo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Pastor Fabrício é formado em Teologia pela Faculdade Batista de Brasília, mestre em Teologia também, com ênfase em Missiologia. Ele é casado com a nossa querida Samara, Ela é a mãe dos seus filhos, a Ana e o João Rafael. O nosso querido pastor já foi comunicador, atuou como radialista e tem uma voz de locutor impressionante, Atuou na área de implantação de igrejas, da plantação de igrejas em Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal. Serve na Junta de Missões Nacionais desde 2012. Tem uma ficha imbatível, Já trabalha na multiplicação de igrejas, na Rádio 316, ajuda no Viver Escola, não é isso? O projeto Sim, Viver Escola. O senhor é autor de um dos livros mais procurados, da nossa convenção hoje, que é o De Volta aos Princípios. É com essa gente preparada, com essa gente ungida, com
com esse potencial de servo de Deus que nós vamos conversar hoje. Eu vou pedir então ao pastor Fabrício que dê a sua impressão, a sua alegria, com certeza está de volta, episódio 64. Demoramos, né, pastor, a nos reencontrar. E o senhor dê bom dia, boa tarde, boa noite à multiplataforma do Crosscast, que vai receber você hoje para essa entrevista aqui. Vamos lá. Pastor Carlos Elias, que alegria estarmos aqui mais uma vez. Você que está conosco, nos acompanha e tem sido fiel a este canal, a esta plataforma, ao Crosscast. E eu louvo a Deus pela sua vida e sou grato, pastor Carlos Elias, por mais uma vez estar aqui. Eu, pessoalmente, tenho assistido muitos dos programas e tenho sido muito abençoado. Esta série de histórias, as séries que estão sendo nos proporcionando biografias, conhecer mais da história do nosso povo, isso impacta o meu coração e eu sou grato a Deus pela sua vida, pelo exemplo e pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Amém. Pastor Diogo, seu bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa audiência que vai ouvi-lo em qualquer momento, agora multiplataforma, em qualquer lugar, Perfeito. Será bem-vindo à sua presença. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí nos acompanhando, o Crosscast. Obrigado, pastor Carlos Elias, pela oportunidade de servir. Eu me sinto muito em casa quando estou aqui. Já perdi as contas de quantas vezes participei eu mesmo agora não tenho, desse de cabeça podcast, não tenho. Mas para mim é sempre um motivo de grande privilégio e honra participar desse momento. Que bom, nós vamos orar neste momento pedindo a bênção do Pai, que Ele nos conduza, pastores, em tudo que vamos fazer aqui, falar sobre esse tema, Minha Pátria para Cristo, a Pátria para Cristo. Ontem, hoje e amanhã é um desafio e não faremos isso sem depender de Deus e do seu Santo Espírito. Pastor Fabrício, se puder conduzir uma oração, clamando a ação e a atuação do Espírito de Deus aqui no nosso encontro. Senhor, nós queremos agora te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá. O Senhor, na sua soberania, nos permitiu neste dia, neste tempo, estarmos juntos para tratarmos de algo tão precioso, ó Deus, que olhar para a nossa nação, com o mesmo olhar dos nossos pioneiros e clamarmos ao Senhor pela salvação de cada brasileiro. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que o Senhor fale agora ao nosso coração, use cada palavra, cada compartilhar, cada pergunta, seja instrumento nas tuas mãos, para que possamos mais e mais ter o nosso coração incendiado para amarmos ainda mais o Brasil e as nações, para levar, ó Deus, a tua palavra e para que em todos os lugares o teu nome, o evangelho seja proclamado. Obrigado pela vida do pastor Carlos Elias, que vai nos conduzir, pelo Crosscast, por esse tempo que estamos juntos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É isso aí, estamos aqui nessa grande produção, episódio 64, agradecendo a presença do Danilo, na nossa equipe de redação e produção, Carol Coplin também hoje, fazendo apoio aqui no estúdio, e toda a liderança da Primeira Igreja Batista de Campo Grande que apoia. Agradeço muito a sua audiência e faço 2 apelos para você. Primeiro, se você está no canal do YouTube agora assistindo, eu peço, por gentileza, não deixe de seguir o nosso canal aí no sentido de inscrição. Inscreva-se agora. No canal do YouTube tem uma plaquinha aí para você acionar um botão chamado inscrever. Se inscreva nesse botão, por favor, para você receber as notificações, as informações. Todas as vezes que nós colocamos o episódio no ar, ou fazemos um short, um recorte, e colocamos no ar, você inscrito do canal é avisado e recebe a notificação. Se você não está inscrito, não fica sabendo, pode ser que você perca os lançamentos aí regulares do nosso projeto. E outro pedido que faço é para você também seguir a gente na nossa rede social do Instagram, Crosscast Oficial. Ao seguir a nossa rede social, você está apoiando o projeto e nos ajuda a partir do Instagram também a divulgar esse trabalho. É um trabalho simples, né, bem singelo, mas com certeza com grande significado para abençoar igrejas, pastores, denominações. Em nossa igreja, em nossa comunidade, temos uma grande aceitação e gostaríamos que você pudesse se beneficiar desse conteúdo também, dessa plataforma. Dito isso, nós vamos com a nossa equipe de produção, Danilo, para o primeiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Pastor Diogo Carvalho, todo mundo canta de coro o hino 439 do cantor cristão. Embaixador do rei que não sabe isso aqui não consegue nem passar de posto. É verdade. Fica candidato a vida inteira, porque tem que cantar. Não é necessário ser afinado, não. Se fosse, aí seria área de música. Mas não pode errar a letra, né? Tem que falar toda a letra direitinho e tal. Isso é currículo da embaixada, todo mundo sabe. Esse hino, o hino dos embaixadores. E o hino nacional também, porque tem o juramento lá da bandeira, então eles sabem também. Mas dito isso, que todo mundo sabe, o que significa de fato essa expressão? Minha pátria para Cristo. A minha preocupação é que hoje se fala muito expressões
e a gente não sabe bem o que significa. E muito ouvinte em casa hoje, que talvez não viveu a história, não sabe, não vai entender. Por exemplo, dizem assim, o Brasil é de Jesus. Mas como isso? O Brasil é de Jesus. Olhando tudo que está acontecendo, esse monte de coisa que tem acontecido, gente que não tem nada de Jesus aí, fazendo tudo que não é de Jesus, aí seria essa expressão, um sentido de busca, de desejo, um anelo, um querer, né, da igreja, ou então muitas vezes o pentecostal diz, é uma ideia de palavra de posse. O que significa para nós? Aí vamos falar para nós, para dentro de casa, o que significa a expressão minha pátria para Cristo? Perfeito, essa é uma excelente pergunta. Essa questão, pastor, ela veio à minha cabeça há muitos anos atrás. Desde que eu cheguei à Junta de Missões Nacionais em 2012, eu me perguntava o que significava, então, conquistar a pátria para Cristo. Eu ficava pensando, será que tinha alguma coisa a ver com conquistar, como Josué conquistou Jericó, por exemplo? E essas questões ficavam na minha mente, até que, recentemente, eu tirei um tempo para ir a fundo e pesquisar o que significa conquistar a pátria para Cristo. E eu encontrei na ideia dos pioneiros, o que estava na mente deles, dos nossos primeiros missionários. Por exemplo, ainda em 1886, 4 anos depois da chegada de Zacarias Taylor, é encontrada uma conversa dele com outro missionário chamado Daniels, em que ele disse que o nosso moto é conquistar a pátria para Cristo. O nosso moto é a pátria para Cristo. Em 1901, na primeira edição do Jornal Batista, Ensminger colocou que o anseio que ele tinha era anexar o Brasil ao reino de Cristo. Então, essa expressão, a pátria para Cristo, e conquistar a pátria para Cristo, esteve presente na mentalidade missionária dos pioneiros desde a origem. E aí, na Assembleia de 1907, que foi a Assembleia fundante da Convenção Batista Brasileira, e das próprias juntas, a Junta de Missões Nacionais e da Junta de Missões Mundiais, nós encontramos a expressão conquistar a pátria para Cristo descrita como sendo o alto desideratum dos batistas brasileiros. Desideratum é uma palavra em latim que significa, em português tem o equivalente, desiderato, desejo, o alto anelo, conquistar a pátria para Cristo. E nesta mesma Assembleia, houve várias palestras chamadas de teses, que graças a Deus foram transcritas no Jornal Batista. E eu escavei essas teses em busca de tentar desvendar o que significava essa expressão. E eu encontrei, pastor, 3 significados para essa expressão, ou 3 eixos da conquista da pátria para Cristo. O primeiro eixo, eu chamo de eixo evangelístico, que é conquistar a pátria para Cristo significa evangelizar e obter convertidos brasileiros em uma proporção muito significativa. A proporção não é descrita se são 50% ou 100%, mas conquistar a pátria para Cristo é evangelizar e converter um grande número de brasileiros. O segundo eixo que eu encontrei ali naquelas teses, eu chamo de eixo cultural. Conquistar a pátria para Cristo significava fazer com que, pela influência do Evangelho, o Brasil passasse como cultura, como sociedade, operar segundo os valores do reino. Então, os pioneiros esperavam que, assim como os Estados Unidos foram fundados sob uma matriz cristã, uma matriz evangélica, judaico-cristã, bíblica, o Brasil também sofresse a influência desse fermento da presença batista em nossa sociedade e passasse a ser regido também pelos mesmos valores bíblicos. Então, conquistar a pátria para Cristo significa evangelizar e converter muitos brasileiros, transformar a cultura, transformar a realidade da sociedade brasileira. No caso aí, estabelecendo o reino de Deus. Estabelecendo o reino de Deus. E o segundo eu chamo de eixo missionário. Salomão Ginsburg diz que é conquistar a pátria para Cristo e sua causa. Os nossos pioneiros, e não apenas eles, porque os brasileiros, os primeiros convertidos ali em 1907 também aderiram a essa visão. Eles pensavam o seguinte, o Brasil já era um colosso, já era um gigante. Havia naquela época, 1907, 20 milhões de brasileiros. Era já uma das maiores nações do mundo ocidental. E eles pensavam assim, se o Brasil for ganho para Cristo, ele será uma potência
na evangelização global. Então, o eixo missionário significa arregimentar o Brasil para a causa global de missões, para alcançar as nações que ainda não ouviram o evangelho, fora e dentro do Brasil também. Então, conquistar a pátria para Cristo, em resumo, significa evangelizar e converter um número significativo de brasileiros, transformar a nossa cultura para que passe a funcionar segundo os valores do reino e, terceiro, engajar o Brasil como um todo na causa missionária global. Pastor Fabrício, isso aí hoje está em dia, está andando com a junta hoje? Como é que está? Fazendo paralelo passado e hoje, como é que está isso? Pastor, quando nós fizemos este sonho, né, do alcance da pátria para Cristo, nós temos por costume, a cada 2 anos, revisionar todo o nosso planejamento. E no último ano nós vínhamos nessa proposta de 2025, nós iniciamos com esse revisionar. E todo esse trabalho foi a base para que nós pudéssemos perguntar qual é o nosso papel e para onde o vento do Espírito está soprando para os próximos anos. À luz desses 3 eixos, então, nós começamos a trabalhar um planejamento estratégico para os próximos anos, que envolve ocupar os grandes vazios batistas, ou seja, ao longo de todos esses anos, na busca dessa conquista da pátria, nós mapeamos, então, vazios dentro do Brasil, de localidades, geograficamente falando, onde a nossa presença ainda é muito pequena. À luz disso, também mapeamos as igrejas enfraquecidas. Falamos sobre isso aqui naquele podcast, o volume grande que nós temos de igrejas que precisam passar por um processo de revitalização ou replantação. A transformação da cultura, e aí a gente tem investido muito na visão discipular, porque a caminhada discipular, a pregação e a proclamação do evangelho da graça de Deus, porque aonde o evangelho genuíno chega, ali há transformação. E partimos também de um grande questionamento quando mencionamos a pátria está ou não alcançada, porque falamos de um número grande de evangélicos, mas pouca influência na nossa cultura. Porque se de fato nós tivéssemos esse número que nós mencionamos ter, o Brasil não poderia estar como está. Muito sucesso no evangelismo, pouco sucesso na questão do reino na cultura. Transformação. Quase nenhuma influência na cultura. Isso é muito importante, que aí voltamos ao tripé, né? Isso. Vai do primeiro para o segundo, mas para, né? Isso aí. Para. Quando olhamos para a Escritura, isso é muito nítido, né? Você tem lá, na estrutura do Novo Testamento, eu aprendo evangelismo assim, estudei assim, né? Perspectivas, cursos que fiz. Não crente, Sim. aí crente convertido. De convertido, discípulo, não é assim? E de discípulo, enviado missionário, né? Missionário enviado, aí você vai fazer o crescimento. Hoje, vemos um grande ponto. Chegamos no segundo, no degrau. Não crente, crente. E para saltar para discípulo, um parto. Muito difícil. As pessoas estão assumindo, no momento evangélico do Brasil, um papel de frequentadores, quase que consumidores. As igrejas que têm o melhor produto atrai mais consumidores. Perfeito. Mas poucos discípulos. E o senhor um... toca num ponto fundamental aí, o senhor quer fazer uma parte. Um comentário que é o seguinte. Quando os pioneiros chegaram, então, ao que significa conquistar a pátria para Cristo, eles tinham uma estratégia que eu chamo de estratégia primaz. Qual era a grande estratégia da conquista da pátria para Cristo nesses 3 eixos? Ocupar o Brasil com igrejas batistas. Eles sabiam que essa era a estratégia do próprio Senhor Jesus, né? Preencher o mundo com discípulos e igrejas. Então, é a igreja que evangeliza e forma discípulos. É a igreja que impacta a cultura. É a igreja que promove missões. Então, eles pensavam o seguinte: o que nós precisamos fazer no Brasil para conquistar a pátria para Cristo é preenchê-lo, é ocupá-lo com igrejas. Então, essa palavra ocupar aparece muito naquelas palestras. Então, quando nós pensamos hoje na realidade do nosso país, quais são as grandes lacunas para a conquista da pátria para Cristo? Justamente aquilo que o pastor Fabrício mencionou. Nós precisamos ocupar os grandes vazios, nós precisamos revitalizar as igrejas enfraquecidas, porque na mentalidade dos pioneiros não tinha revitalização de igrejas. Porque na mente deles, uma igreja batista já seria intrinsecamente forte e saudável.
mas não é a realidade de muitas hoje. Então, por isso, nós temos essa questão de ocupar os vazios e revitalizar igrejas. E transformar realidades, que significa não só a parte de ação social, mas a transformação da própria cultura e alcançar os não alcançados do Brasil. Isso tem tudo a ver com o Novo Testamento, tudo a ver. Quando a igreja neotestamentária se espelha nessa matriz missiológica do Novo Testamento da igreja primitiva, isso é cumprido com excelência. E vou dizer mais, um paradigma, inclusive, do Antigo Testamento. Eu diria mais, essa questão da ocupação me chama a atenção pela ocupação do reino na cultura. Há um texto em Juízes, né, de uma geração que se levantou e não conhecia o Senhor. Está escrito lá. Tá? E levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Você pode pegar no introito desse capítulo, no final dele, que vai se dizer que o problema foi a ocupação da terra. Está escrito lá. Ocupação da terra. Quando descuidarmos de ocupar os lugares com igrejas saudáveis, vai se insurgir cada vez mais uma geração que não conhece a Deus. Pastor? E quando a gente olha, pastor Carlos Elias, para o Novo Testamento, claro, Atos é um livro histórico, nós não vamos fazer uma base doutrinária nele, mas ele tem muito a nos ensinar. E quando a gente vê os capítulos 11, 12, 13, a cidade de Antioquia, o que acontece em Antioquia? O evangelho é proclamado, a palavra, a graça vai além dos judeus, alcança todas as pessoas que estão ali, e a transformação ali proporcionada pelo evangelho, porque a palavra foi pregada em abundância, ali os discípulos são pela primeira vez chamados de cristãos. Ou seja, o processo transformador, o poder do evangelho impacta aquela cidade a ponto da cidade olhar, olha, esse povo é diferente. E a formação da identidade e essa assunção da identidade é um processo natural. De uma postura, e de uma conduta, de uma vida, de uma identidade, né? E proporcionado pela palavra. Porque isso é muito importante a gente trazer para reflexão, porque o que transforma, o que muda, Jesus foi claro, a palavra que transforma, é a palavra que liberta. É quando as mentiras de Satanás são trocadas pelas verdades de Deus nas Escrituras. E isso produz uma mudança tal, de dentro para fora, que Paulo vai resumir, olha, se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele mentia, ele não mente mais. É por isso, pastor Carlos Elias, de Efésios é muito poderoso, que a compreensão e o valor da igreja numa nação, se nós entendermos isso, nós vamos ter uma compreensão, e não sendo reducionista, mas olhando para as Escrituras, o grande problema de uma nação não é político, econômico, financeiro. O problema de uma nação é que ela está longe de Deus. E a resposta para a transformação de uma nação parte da proclamação do evangelho da graça de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa visão de transformar a pátria, ou de conquistar a pátria para Cristo, ela foi perpassando no tempo. Dr. Bratcher, ainda na década de 40, quando ele funda a revista missionária da Junta de Missões Nacionais, ele a batiza de 45. A Pátria para Cristo. É o slogan. Inclusive, o primeiro programa de rádio dele também tinha o mesmo nome, A Pátria para Cristo. É isso mesmo. Vamos pensar agora numa segunda pergunta para fechar esse bloco que está riquíssimo. Eu estou aqui viajando aqui nas ideias que temos, né? Vamos pensar um povo sem história, um povo sem memória. Vamos olhar para o passado, pastor Diogo. Olha para o passado agora e me diz o que é que nós podemos aprender de forma prática para essa geração de hoje. Eu falo que tem muita coisa boa, que se você, essa visão da Junta de revisionar e de revisitar esse momento histórico para rever a visão e reapontar o futuro é importante. O que a gente aprende com o nosso pessoal pioneiro, os pioneiros batistas, para conquistar hoje, para movermos hoje, com princípios de ontem, a pátria para Cristo? Bem, essa é uma excelente pergunta. Tem tanta coisa que a gente poderia mencionar, mas vou resumir aqui. Sim. Primeiro, um inconformismo com a realidade. Sim. Os batistas estavam aqui há 25 anos. Tem que não gostar da realidade. Se gostar, fica tudo acomodado. Tá bem, né? Então, Salomão Ginsburg, em 1907, na sua palestra naquela assembleia, 25 anos depois do início do trabalho batista, né? Nós já tínhamos crescido aí... 25 anos. 25 anos depois, né? Temos aí perto de 80 igrejas. Ele fala, é pouco, irmãos, nós precisamos avançar, precisamos seguir em frente. Não podemos ficar estacionários, né? Parece até o pastor Fernando Brandão falando, né? Precisamos avançar. Ele fala. Né? Precisamos avançar. Então, primeiro, o inconformismo. Não, quer dizer, está bom, vamos honrar o passado e celebrar aquilo que conquistamos até aqui. Sim. Mas podemos fazer mais. Acreditar no poder da igreja local.
Sim. Porque aqueles irmãos, eles sabiam que a conquista da pátria para Cristo dependeria de boas e relevantes igrejas multiplicadoras em todas as regiões do Brasil. E A presença da igreja numa comunidade é poderosa, pastor. É poderosa sim, demais. é Só sal, uma é parte, luz, né? é fermento. Pega Atos 8, o que Filipe faz em Samaria, em nome de Deus, na ação do Espírito, chegou a assustar os conservadores que mandaram os discípulos, vamos lá ver o que o rapaz está fazendo lá, porque fez um barulho. A igreja, quando está vivendo, né? Eu fui no Multiplique do ano passado, né? Sim. Aquela pastorada lá do Triângulo Mineiro, lá, né? Das regiões de Norte de Minas. É aquele região, né? Minas. É. A gente fica assim, meu Deus, a relevância das igrejas naquele lugar. É isso aí. Se tirar a igreja, eu acho que aquele negócio para tudo. Porque o que aqueles pastores estão fazendo em atos de misericórdia, compaixão e graça, né? Em evangelismo, né? Em missões, em liderança, através da oração, que são os nossos pontos de igreja. Meu Deus, fantástico. No poder que aprendizado temos porque aí. plantar igreja não é o fim da missão. Não. Plantar a igreja é a ferramenta, é um É a instrumento ferramenta. para a missão ser inaugurada. E uma maneira visível de ver essa ocupação. Exatamente. A gente precisa também ver. Porque quando você não vê os resultados, você fica desanimado. Verdade. E a plantação é uma forma visível de ver crescimento, resultado, Influência. ocupação, influência. Tudo isso está aí, né? Isso é Há uma comentar. coisa também, pastor, que me chama muita atenção. Quando Sim. você pega, por exemplo, o sermão do Maddox, sobre como eles enxergavam a nação. Eles não viam problemas, eles viam oportunidades. Eu acho que esse é um ponto também dos pioneiros que mexe muito conosco, porque naquele momento, tudo que o Brasil enfrentava, o discurso era: nós temos uma grande oportunidade de levar o evangelho a essa nação. Para mim, isso é uma coisa que tem mexido muito comigo. Mesmo nas dificuldades de estradas, o desafio de percorrer uma nação, um Brasil gigantesco, mas a palavra dos pioneiros era uma palavra de avanço, de ida, de busca, ainda que com muitos desafios. Esses desafios não eram problemas, eram oportunidades para que a graça de Deus e o milagre do Senhor se manifestasse e o evangelho fosse pregado. Isso desde os pioneiros lá no início do século, a gente vê isso em L.M. Bratia, a gente vê isso em Davi Gomes, a gente vê isso nessa geração de homens que nos lideraram, que nunca viram o Brasil como um problema, mas como uma possibilidade do reino ser estabelecido através da proclamação do evangelho. A gente precisa ter convicção da missão, e quando você tem convicção da missão, você acaba pegando qualquer obstáculo e fazendo com que ele seja revertido para o cumprimento da missão. É isso mesmo. É isso aí. Eu me lembro de fazer um cursinho desse de motivação. Eu fui gerente de loja há muitos anos, garoto, comecei com 15 anos, né? Fui para o Exército. Um dos cursinhos de motivação, dizíamos lá, o sujeito foi mandado para uma cidade, eles queriam implantar uma fábrica de sapato lá e vender sapato, aí mandou o espia foi, chegou lá, todo mundo descalço. Aí voltou e falou: ó, não vamos não, porque lá ninguém compra sapato. Vamos não. E desanimou, tal, ninguém usa sapato, é um produto que eles não usam. Aí quando o outro voltou, vamos imediatamente, porque ninguém tem sapato, é um público totalmente novo para a gente crescer e ganhar o mercado. É isso aí. Aí eu falei: como que duas pessoas vão no mesmo lugar e conseguem trazer? Os espias, né? Os espias. É isso mesmo. Os espias no texto bíblico é nitidamente o que a gente está conversando aqui agora. Você tem que estar envisionado, convicto que Deus vai sempre pegar estratégia. É bíblico. Vós intentaste o mal, Deus o fez para o bem. Vós intentaste o mal, Deus o fez para o bem. E uma das coisas que mais me impressionam neles, pastor Carlos Elias, é que a visão era muito além do resultado. A visão era a convicção de quem o mandou. É isso Porque, às vezes, também, nós sabemos e queremos resultados, mas nós somos uma geração extremamente pragmática. E nem sempre o resultado vem ao nosso tempo e à nossa hora. E os nossos pioneiros nos ensinaram que a razão de ir, de ver a oportunidade, não era pelo que iria acontecer, mas era por quem tinha mandado e quem estava conosco, quem estava com eles. É a presença do próprio Deus. Então, isso é uma coisa também que me chama muita atenção, que o resultado seria consequência de obedecer uma missão. O tempo, a hora, porque é o Senhor que dá o crescimento. O tempo certo as coisas iriam acontecer. Porque quando a gente olha lá atrás, os números, quando a gente pega tudo isso numa análise, nós não éramos tantos como nós somos hoje, mas eles não estavam apegados a isso. Eles estavam apegados a uma ordem, a obedecer aquilo que o Senhor tinha mandado. E Ele tinha mandado ir
e pregar o evangelho. Isso para mim é extraordinário. No envio dos 70 fica claro que o resultado é sempre benção. Vai lá, não leva 2 mudas de roupa, era 2 mudas, o alforja, o bornalzinho, vai lá e faz o trabalho. Bate na porta, se receber é benção. Se não receber é benção, porque volta. Então eu falei, gente, não tem equação negativa. Só positivo. Se o mestre que mandou está dizendo, faça. É positivo porque você recebe. Se ele não receber a Bíblia e diz que volta para você, eu falei, Deus, seja abençoado. Vou bater em 1000 portas. Porque é bênção. Agora você vai com aquela de, voltei, não teve nenhum resultado. Ou abençoado, não leu o texto, não empreendeu. Não empreendeu a visão do empreendedor. O Senhor Jesus mandou cumprir a missão que ele vai te abençoar. Amém, pastor? Amém. Fim do primeiro bloco, vamos para o intervalo. Que pena que está acabando o primeiro bloco. Queria continuar aqui mais uma meia hora. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e vamos para o segundo bloco. Passado já foi, né? Ontem, vamos falar sobre hoje. Intervalo, Danilo, equipe, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Procurando uma contabilidade? Venha para Ribeiro Brum Contabilidade. Somos especializados há 25 anos contabilizando igrejas. Abertura de empresas, legalização e manutenção de igrejas, declaração de imposto de renda, departamento pessoal, dentre outros serviços. Advocacia trabalhista e previdenciária, inventário, venda e administração de aluguéis de imóveis. Entre em contato. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação, Pastor Carlos Elias. É isso, pessoal. Nós estamos de volta. Uma alegria estar nesse programaço de hoje. Está empolgante. Eu creio que quem está em casa não só vai assistir, como agora eu acredito que você vai pegar esse seu celular e vai mandar esse link aí para mais alguém, né? Traz mais alguém para a visão e se você quer realmente ocupar espaço, vamos expandir essa mensagem Minha Pátria para Cristo. Pastor Diogo Carvalho, 3 eixos. O senhor me fala sobre 3 eixos. Nós pensamos um pouquinho os eixos que estão na história, mostrando como os nossos pioneiros marcaram o conceito de alcançar essa pátria, de conquistar essa pátria, evangelístico, cultural e missionário. Vamos pensar o seguinte, já estão plenamente realizados, pastor? Missão cumprida, podemos dormir em paz? Não. Então me fala aí. Eu acho que se esses pioneiros estivessem vivos hoje, eles teriam um sentimento duplo. Felizes pelo que foi avançado, mas ao mesmo tempo ainda preocupados com o que falta. Se a gente parar para pensar nos 3 eixos, a gente pode fazer uma reflexão rápida aqui. Quero ver. Eixo evangelístico. Quantos % da nossa nação são verdadeiros convertidos? Nascidos de novo. Sim. As estatísticas mostram que 26,9% dos brasileiros se autodeclaram evangélicos. Será que são, de fato, regenerados, nascidos de novo? Bem, eu creio que não. O eixo cultural, a nossa sociedade tem operado pelos valores cristãos? Também a gente percebe estatisticamente que não. E a causa missionária global de Cristo já foi implementada suficientemente no Brasil? Ainda há povos não alcançados no Brasil. Ainda há nações estrangeiras não alcançadas para as quais o Brasil é chamado a participar, a ir e se envolver ainda mais. Então, poderíamos dizer assim, tecnicamente, na missiologia, que o Brasil está alcançado do ponto de vista daquele percentual de 2% a que os missiólogos geralmente se referem. Para dizer que já é um país alcançado. Sim, mas tem muita nação não alcançada no Brasil. Os povos indígenas, por exemplo. E se usarmos a linguagem dos pioneiros, conquistar o Brasil certamente ainda não foi conquistado para Cristo. Com certeza não. Tem um desafio grande nas perspectivas aí há um site chamado Joshua Project, né? Há uns estudos ali, nós estamos falando de mais de 3, 4 mil etnias, né? Dentro da nossa estrutura ainda para serem alcançadas. Amazônia, povos que ainda não se chegou. Tradução da Bíblia na língua, o evangelho para a língua e para a cultura. Então, isso é de fato não alcançado. Pastor, a junta diz o que sobre isso? O que o senhor acha que nós podemos pensar e refletir com a nossa comunidade, com a nossa audiência, nesse plenamente realizado? Não estamos, mas não nos deve desmotivar,
mas ao contrário, talvez agora abraçar uma visão de fazer mais, né? Sim, pastor, e o que a gente tem mencionado é sobre isso. A pergunta que nós fizemos este ano é, se nós continuarmos nos ritmos que nós estamos, quanto tempo nós podemos dizer que nós vamos levar para conquistar a pátria para Cristo? Então, nós temos usado muito a palavra acelerar, fatores de aceleração, para que juntos, como batistas brasileiros, nós possamos acelerar na proclamação do Evangelho, acelerar para que cada brasileiro, de norte a sul dessa nação, possa ter uma oportunidade válida de compreender o Evangelho da graça de Deus. E para isso, nós temos trabalhado muito em direção, eu digo que é o bumbo da evangelização. O bumbo da evangelização, ele não pode parar. O bumbo da visão missionária, ele não pode parar. Dia 12 de outubro, por exemplo, é o Dia Batista de Testemunho Pessoal. Nós temos convocado os batistas brasileiros para que naquele dia, pelo menos 5.000 igrejas possam ir à rua. Nós somos quase 15.000. Se 5.000 igrejas forem à rua, pastor Carlos Elias, com 20 irmãos aproximadamente cada uma, e desses 20 nós abordarmos 10 pessoas, naquele dia 12 de outubro nós podemos pregar o evangelho para 1 milhão de brasileiros. Em um dia. Em um dia. A grande questão é, a igreja precisa ser intencional em ir às ruas, em anunciar o evangelho. Nós perdemos a intencionalidade de ir. De alguma forma, nós assumimos uma postura em que nós estamos esperando as pessoas virem até nós. É o peixe, como se nós estivéssemos dentro de um barco, estamos com vara e anzol na mão, estamos ali esperando que o peixe pule dentro do barco. Quando, na verdade, nós precisamos lançar o anzol, lançar o evangelho, proclamar a verdade. E é isso que nós temos levado e mencionado, esta missão de mais e mais trazer ao nosso povo. É o que nós falamos no início, um incômodo santo da necessidade de evangelização. Há muita terra a ser conquistada. E isso começa com essa paixão evangelística, porque quando nós notamos, pastor Carlos Elias, as igrejas que precisam de revitalização, igrejas que estão num processo de declínio, uma das primeiras coisas que esta igreja perde depois da proclamação real da palavra é a paixão evangelística. A sua liderança, essa igreja não tem mais aquele ardor evangelístico de ir à rua, de pregar o evangelho, fazer um estudo bíblico com alguém. Nós estamos numa jornada na nossa comunidade local, junto com os nossos missionários, para que 12 de outubro nós possamos batizar, dentro dos projetos de missões nacionais, dos nossos missionários, 1.000 pessoas naquele dia. E nós começamos uma jornada de estudos bíblicos. É impressionante o número de testemunhos, mais e mais, tanto dentro quanto fora, de irmãos que estão dizendo assim, olha, eu convidei o meu vizinho e ele aceitou. Nós já estamos na 3ª lição e ele tomou a decisão de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quantas pessoas não podem fazer o mesmo? A grande questão não é que as pessoas lá fora não querem ouvir. É isso aí. É a igreja que não quer falar. E quando a igreja não fala, nós não temos convertidos. E aí nós estamos nos alegrando com o fluxo migratório. Claro, a gente respeita isso. Num país onde o evangelho está sendo pregado há tantos anos, o fluxo migratório ele vai ser real, mas nós não podemos nos satisfazer com o fluxo migratório de crentes. É isso mesmo. Nós precisamos ter o ardor, a paixão evangelística dos nossos pioneiros, daqueles que nos ensinaram o que é bíblico, é o que Jesus nos ensina. Ir de casa em casa, ir a pessoa a pessoa. 12 de outubro nós preparamos, pastor Carlos Elias, isso vai estar à disposição das igrejas gratuitamente, através das convenções estaduais. Já agora vai para a gráfica essa semana, uma ventarola, né? A gente chama aqui no Rio de ventarola, aquele leque. De um lado, o plano de salvação com o caminho de Romanos. Um plano simples, bíblico, Romanos 3, 23, 6, 23, 5, 8, 10, 13, levando a pessoa a ter a compreensão que ele é pecador, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, voltar à paixão da evangelização e do testemunho pessoal. A gente acredita que resgatar isso na nossa história vai permitir vidas serem alcançadas. Então, nós estamos muito focados nisso.
a evangelização pessoal, resgatar mais e mais, ir para a rua e anunciar o evangelho. Excelente. Eu fico pensando, pastor, qual é o tipo de igreja que conquista a pátria para Cristo, né? Qual é a igreja do tipo que conquista a pátria para Cristo? É uma igreja assim. É uma igreja que evangeliza, pensando naqueles 3 eixos novos, né? Uma igreja que evangeliza, é uma igreja que impacta a cultura, tanto por meio de projetos coletivos da igreja, como pelo fermento da atuação individual dos crentes na sociedade. O testemunho pessoal. O testemunho na vida, na ética, na palavra, na conduta. E a igreja que se envolve na causa missionária global. Então, nós precisamos mais do que nunca hoje, pastor, termos igrejas do tipo que conquistam a pátria para Cristo. Isso pode ser trazido da pátria para, dando um zoom aí no Google Maps, para a sua cidade, para o seu bairro. Como é conquistar o seu bairro para Cristo? Como a sua igreja pode conquistá-lo? Evangelizando e discipulando seus habitantes, impactando a realidade cultural, a realidade da sociedade e fazendo missões. Quem sabe da sua igreja, da sua localidade, por mais remota que seja, dali sairão missionários para o mundo. E assim a sua localidade será conquistada para Cristo. Amém. Pastor, se nós não alcançamos, estamos com grandes desafios ainda para alcançar, e essa leitura então fizemos aqui, não estamos com a missão cumprida, há muito por fazer, muito desafio. Eu considero que tem que ter alguma lacuna, tem que ter algumas falhas que nós podemos identificar e ajudar as pessoas a identificar. Essa falha está nos pontos de evangelismo, está no impacto cultural, na questão de sal da terra, luz do mundo, ser sal, sal não salga, né? Luz que não ilumina, sal que não salga, só serve para ser pisado. Está no texto, é bem inútil. Vai ser pisado pelos homens. Então, a lacuna está aí, ou está na terceira que não tem missões, não tem missiologia e não envia. Me fala um pouquinho, pastor, se tem 3 lacunas, se estão todas elas difíceis ou há um ponto mais assim nevrálgico, um ponto mais difícil para ser tratado? Quando nós refletimos sobre isso, né, pastor Fabrício, nós chegamos a 4 grandes lacunas da conquista da pátria para Cristo. Eu pensei que ia ser uma para cada. Porque acrescentamos uma. A primeira é grandes vazios batistas. Essa é a lacuna. E cada lacuna corresponde a uma diretriz, que vamos falar daqui a pouco, vai para o né? Rio Grande do Sul, dá dó. Da dó. Quais são esses grandes vazios? Vai para uma cidade, você não tem nem onde cultuar, que você não tem igreja. É o sul inteiro. Tem que fazer o culto em casa. Nós fizemos um mapeamento, pastor Carlos Elias, e esse mapeamento ele transforma em cores o mapa do Brasil através de georreferenciamento, de onde estão as igrejas. E quando a gente faz isso, o sul do Brasil é a parte mais vermelha que nós temos. É isso mesmo. Os 3 estados do sul. Desafio. Mas também a ilha do Marajó, o interior da Alagoas, Ceará, alguns lugares de Minas Gerais e de Goiás, São Paulo também. Região do Acre, junto com o Amazonas, lá no Vale do Juruá, lá em cima. Nós temos tudo isso mapeado. Então, a primeira grande lacuna são os vazios batistas. A segunda grande lacuna precisou ser acrescentada pela realidade de hoje. Lembra que eu falei que, para os pioneiros, uma igreja batista já seria intrinsecamente saudável e discipuladora e evangelística? Hoje nós sabemos que existem igrejas enfraquecidas. Então, a segunda lacuna é igrejas enfraquecidas. A terceira lacuna, influência insuficiente na cultura. E a quarta lacuna, povos não alcançados ou grupos menos alcançados. Essas são as 4 lacunas sobre as quais estamos nos debruçando o tempo inteiro. Porque uma outra coisa, outra conclusão que chegamos é, qual é o propósito da Junta de Missões Nacionais? Não é fazer isso. É alavancar a missão das igrejas, porque a missão foi entregue às igrejas. Então, missões nacionais existem. Fazer essa notícia chegar para a igreja tem que se conscientizar, mas nossa missão também, de alguma forma, é capacitar. É capacitar, esse leque, por exemplo, ajuda muito. Fazer tudo. Um leque que já dá um caminho, já ajuda em muitas outras ações. Coordenar todos esses esforços sinergicamente, com ordem, com método. Então, essa é a função de missões nacionais. Não é substituir a missão das igrejas. Não. É ajudar a missão das igrejas. Ela é um braço das igrejas, né? Exatamente. Ela existe para isso. É isso aí. Vamos terminar esse segundo bloco, né? Com muita tristeza, eu tinha umas 10 perguntas que eu queria fazer, mas eu vou arriscar no terceiro bloco. Vamos para o intervalo, Danilo, Carol, pessoal de casa, intervalo, voltamos já. O CrossCast volta já. Fique ligado.
Estamos de volta com Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Estamos de volta, que bom que você continua aí, que bom que você trouxe mais gente para estar conosco, né? A audiência crescente, graças a Deus, estou crendo que você está subindo aí, ó. Dá uma olhada agora nos números e perceba o quanto disso foi influência sua. E se não subiu, eu vou falar uma coisa, a culpa só pode ser sua, porque o programa está maravilhoso, viu? O programa maravilhoso, bom, você não está compartilhando, não está curtindo, não está ligando para ninguém, pega a lista sua de mensagem, bota esse link e diz pro povo assim, seja abençoado. Amém, queridão? Por favor, siga a gente agora no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram também, tá bom? A equipe tá botando um videozinho para você aprender como faz. Lá no canal do YouTube, inscrição, aperta lá, marca no sininho, vai receber notificações. E no Instagram, vai lá agora, bota lá uma foto, marca a gente no Instagram, diz que você está vendo agora, ó, ao vivo aqui, com a gente participando, que nós vamos estar atento aí à sua publicação, ok? Para terminar, falamos, né, a Minha Pátria para Cristo. Ontem, Visão dos Pioneiros, né? Hoje, analisamos aí três eixos muito bem analisados e, na verdade, 4 lacunas muito bem identificadas. Mas e agora, pastor? O que as igrejas batistas podem esperar da Junta de Missões Nacionais? Ela, como organização que visa impulsionar as igrejas no cumprimento da missão e ainda mais para a missão, o que podemos esperar? Começa pelo pastor Fabrício Freitas, que é, na verdade, o diretor agora. Eu fico olho nos olhos, né? O que a Junta pode e tem a oferecer para nós nesse tempo para ajudar a gente a cumprir essa missão. Pastor Carlos Elias, a razão de existir da Junta de Missões Nacionais é servir as igrejas batistas do Brasil. A razão de existir da Junta é dar às igrejas batistas da nossa nação mais e mais toda a oportunidade para que a igreja local cumpra a sua missão. E nós estamos falando desses 4 grandes eixos. Quando a gente fala sobre isso, é a oportunidade de uma igreja local se envolver, por exemplo, com a evangelização dos povos não alcançados dentro do Brasil. Nós falamos aqui de ciganos, nós estamos falando aqui, por exemplo, de quilombolas, nós estamos falando de surdos, nós estamos falando de ribeirinhos, nós estamos falando também, por exemplo, dos sertanejos. Nós poderíamos mencionar aqui uma série de oportunidades que uma igreja, a sua igreja local, pode sim investir participando através de envio de missionários e através também da sua comunidade local. Por exemplo, nós podemos oferecer a você e a sua igreja um curso de capacitação no Ministério com Surdos. Nós estamos agora, por exemplo, pastor Carlos Elias, numa grande mobilização, cada igreja adote uma escola. Por quê? Porque a nova geração está na escola. O movimento Viver Escola é um movimento realizado pelas igrejas batistas do Brasil. Missões Nacionais começou a capacitar os capelães. Com isso, em 2 anos e pouco, quase 3 anos, já são mais de 3.500 escolas alcançadas. É mais de 1 milhão de pessoas envolvidas, entre alunos, profissionais da educação e família. A igreja respondeu a este clamor e as igrejas estão adotando as escolas. E aí nós temos falado, igreja, adote um presídio. Nós queremos capacitar as igrejas mais e mais com um grande ferramental para o cumprimento da missão. E juntos unirmos forças, porque nós tem sido uma grande frase dos batistas brasileiros. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós somos melhores. E quando nós nos unimos, por exemplo, estamos mapeando lá o sul do Brasil. Acabamos de mapear o Marajó. O Marajó é um grande vazio batistas. 17 municípios, junto com a Convenção Batista do Estado do Pará, pastor Rui, pastor Anselmo, fizemos um trabalho lindo ali. Imagine em 17 cidades nós não termos 200 batistas. Olha que oportunidade nós temos de ocupar o Marajó, levar o evangelho com a graça de Deus e ali nós enviarmos missionários para que nós possamos ver aquela cultura, pastor. E todos nós sabemos, faça qualquer pesquisa sobre o Marajó, o que você vai encontrar nas redes sociais sobre o Marajó. Mas nós cremos que se o evangelho chegar com toda a força no Marajó, ali vai acontecer uma transformação cultural. Então, uma das nossas grandes ênfases foi mapear esses lugares para que nós possamos unir as igrejas num objetivo comum.
Porque talvez para uma igreja só... A igreja pode chegar no Marajó sozinha? Pode. Nós temos igrejas que teriam condições de enviar missionários sozinhas para o Marajó. Mas faz muito menos do que se unir. Porque na unidade, esse processo... E com menos velocidade. Então, quando nós nos unimos, imagina, nós estamos agora com 4 casais para até janeiro serem enviados 4 famílias novas para o Marajó. Nós estamos sonhando uma grande lancha rápida, porque no Marajó a forma da gente andar é através dos rios. Imagine a implementação, pastor Carlos Elias, do Viver Escola, do Viver, que é um programa que Missões Nacionais tem para evangelização de crianças no contexto da igreja, no contraturno escolar. Então, são tantas coisas que estão acontecendo que, como Missões Nacionais, o seu papel é o quê? Servir as igrejas. E aí eu desafio você, entre agora, missõesnacionais.org.br, você pode entrar no site, você vai conhecer tudo isso que está acontecendo no YouTube. Você pode baixar, por exemplo, o aplicativo da Rede 316, onde você vai poder ouvir informações missionárias, tudo isso que está acontecendo. Então, a razão de existir... Dia por dia, todo dia vai ser orientado. Dia, todo o tempo. Então, a razão de existir de Missões Nacionais é capacitar, é dar ferramentas à igreja, é movimentar juntos, unirmos forças em prol de sonhos comuns, como o Marajó, como o projeto entre os indígenas, como o projeto entre os ciganos, as tendas ciganas. Imagine, meu pastor, hoje nós já estamos com 2, vários projetos estão acontecendo no Brasil, mas março nós vamos ter uma conferência dos projetos batistas que no Brasil estão trabalhando com ciganos. Hoje são mais de 1 milhão de ciganos no Brasil não alcançados. E nós precisamos unir forças. Nós estamos falando sobre isso. Juntos, nós podemos ir mais longe. Nós queremos enviar mais missionários. Nós queremos ver mais gente transformada. Nós estamos vindo de uma semana na Vila Minha Pátria. Pastor Carlos Elias, os povos não alcançados, antes nós saíamos do Brasil para alcançá-los. Eles estão vindo ao Brasil. Essa é uma oportunidade ímpar do Brasil se tornar mais e mais um dos maiores celeiros de missionários para povos fechados em todo o mundo. Por quê? Ele chegando aqui, ele é amado, ele é alcançado, ele conhece o Evangelho da graça de Deus. E a gente está vendo isso ali na Vila Minha Pátria. E ali ele conhece a Cristo. E conhecendo a Cristo, ele é discipulado. E ali ele vai se tornar um novo missionário para, a partir do Brasil, pregar ao seu povo, aonde quer que ele esteja. Então, são tantas coisas que aqui o tempo não nos permitiria a gente falar de tudo que está acontecendo. É muita coisa boa e só notícia boa. Pastor Diogo, o que o senhor acrescenta aí dessa questão, dessa visão de impulsionamento? Muito mais coisa para acrescentar. Queria que falamos de quase tudo, né? Eu diria que a importância de missões nacionais, assim como de missões mundiais, tem a ver com a cooperação e sinergia. O princípio da sinergia, ele supera as leis da matemática. Pela sinergia, 1 mais 1 é igual a 3. Porque quando 2 igrejas ou mais agem conjuntamente, o resultado desses esforços é maior do que a soma do que elas fariam separadamente. Com certeza. Então, a sua igreja, você que está nos acompanhando, a sua igreja pode ter um missionário na Amazônia, pode ter um missionário no Sertão, pode ter um missionário no Sul, pode plantar uma igreja em qualquer lugar do Brasil, entre os ciganos, entre os quilombolas, ou em qualquer parte do mundo, por meio da estrutura de cooperação. Quando a Junta de Missões foi fundada, já havia iniciativas missionárias, já havia plantação de igrejas, antes de 1907. Só que naquela reunião eles disseram assim, vamos criar uma junta missionária para tudo isso que estamos fazendo desordenada e pontualmente, fazermos com ordem, com método e, acima de tudo, unidos. Essas foram as palavras que constam da ata lá da reunião de 1907. Então, a razão de ser de Missões Nacionais e porque estamos aqui como seus missionários é para dizer para você, pastor, você líder, você pode, junto com outra igreja da mesma cidade ou de outra parte do Brasil, fazer missões conjuntamente, fazendo com que o resultado de suas ações sejam multiplicados pelo poder da sinergia cooperativa. É verdade. Eu fiz uma piada muito ruim. Eu sou pastor para fazer piada é um estrago. Mas meu filho me perguntava lá alguma coisa sobre sinergia
E eu, na hora, me veio a cabeça, fiz uma piada ruim, mas eu vou contar assim mesmo, a audiência não vai gostar não, mas faz parte. Ele chegou e perguntou, pai, qual é o combustível da sinergia? O que move as pessoas para estarem juntas? Eu falei, ó, o combustível do carro eu sei, etanol, né? Etanol. O combustível da sinergia, etanóis, né? É nós, cara, é plural. É nós junto, é todo mundo junto, andando junto. Piada de pastor. É ruim. Mas que comunicou. É verdade. É combustível. Eita, nós. Agora, é combustível, é plural, tem que ter mais de um. Por que ele enviou de 2 em 2? Tem que ter mais de um. Porque o famoso uma andorinha só não faz verão, mas não faz mesmo. O espetáculo das andorinhas no céu é a sinergia delas. Chegam a fazer formas que você vê. Eu já vi esses espetáculos no mar. São lindos, mas é a sinergia. É o movimento de quem anda junto. O pastor está lá na igreja do bairro, sozinho, sofrendo, não pede ajuda. Não sei se está satisfeito, não sei se acha que está bom, não sei. Mas se andasse mais junto, a gente somasse mais esforços, eita, nós. É por isso, era a pastor sinergia Carlos pura, Elias, que nós insistimos tanto nestas mobilizações. Sim. Né? Toda como razão. juntas missionárias, como denominação. Quando a gente pega agora, nós estamos falando de uma campanha missionária. O maior legado desta campanha, Minha Pátria para Cristo, que as igrejas já receberam material, que as crianças estão envolvidas, elas aprenderam uma música, elas têm um cofrinho missionário, elas oram pelo missionário. Esse ano as igrejas estão recebendo lá o quadro com o nome de todos os missionários. Qual é o maior legado de tudo isso? É a oferta, é o recurso? Não, é a visão. Porque quando nós deixarmos como batistas de, seja no primeiro semestre, no segundo semestre ou o ano inteiro, estarmos juntos nessa sinergia falando de missões, quanto mais nós deixarmos de falar, mais isso vai sair da nossa pauta. Então nós precisamos falar de missões, falar de evangelização, falar de escola bíblica dominical, falar desses pontos que são os fundamentais da nossa jornada, falar de cooperação, porque enquanto nós falamos, nós estamos trazendo para a pauta, porque se nós não falarmos, outras pautas irão entrar. E com toda certeza, as pautas que não serão bíblicas, pautas que não serão respostas para aquilo que as Escrituras nos dizem ser a missão da igreja. Então, essa unidade e estas mobilizações, e aí o senhor hoje tinha compartilhado, e termino aqui, falando sobre a campanha de 65, da década de 60, né? Jesus Cristo, a única esperança. Quantas vezes nós não lembramos disso com o coração ardendo? E é por isso que nós precisamos continuar. Hoje, a nossa grande frase é Jesus transforma. Aqui nós usamos a camisa amarela. É por isso que nós temos convocado o povo batista brasileiro para dia 12 de outubro, ir para a rua, ir de camisa amarela, chegar com aquela camisa em qualquer lugar. Sabe por quê, pastor Carlos Elias? Não é só a camisa amarela, é a mensagem que ela transmite. Tem que ter coragem para botar a camisa amarela e sair na rua. Coragem para ter e anunciar o compromisso pessoal com Jesus. Porque quando a gente veste aquela camisa, nós não estamos vestindo uma camisa. Eu estou levando uma mensagem. E uma mensagem bíblica, coerente, de transformação que a nação precisa. Amém. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, pastores queridos do meu coração. Tenho admiração, carinho, muito respeito, né? Sempre tenho o nome dos irmãos em minha oração. Eu sou muito grato. Agradeço o privilégio de recebê-los aqui na nossa igreja. Quem não sabe, eles estão aqui no templo da nossa igreja, vieram gravar. E nós vamos aí para sonhar agora o lançamento da campanha de setembro e sonhar mesmo com grandes envolvimentos, com grandes participações, com uma grande oferta para viabilizarmos esse grande projeto que é digno de um grande Deus. Amém? Amém. Uma alegria. Eu não tenho Pix para dar para vocês, só posso oferecer gratidão. Meu muito obrigado. Mas as editoras, elas acabam gostando do nosso projeto. Eu tenho amigos editores que gostam do projeto. Não sei o que viram aqui, não sei se a mesa aqui é bonita, não sei o que é. Eles gostam do projeto, deve ser o conteúdo. Conteúdo. Aí eles mandam uma caixinha de livros. Eu quero entregar para vocês o que vem. Ao pastor Fabrício Freitas, eu vou entregar o livro que me parece que é do seu professor, inclusive. Meu professor, doutor Gusso. Aluno do doutor Antônio Gusso, né? Então você vai levar o livro do professor, pede para ele dedicar, fala, recebi do Crosscast. Vem lá da Vida Nova, pessoal. Ó, livraço da Vida Nova. Obrigado, pessoal da Vida Nova. Continua fiel. É a editora mais antiga que está com a gente. Nunca desistiu, né? Sempre mandando livrinhos e nós aqui distribuímos.
as maldições no livro de Salmos. O pessoal vai achar que o tema é difícil. Ele está tratando as orações imprecatórias, né? O que elas estão fazendo lá? Por que tem gente orando, né, sobre os inimigos, contra os inimigos? O que esse tipo de oração faz no Salmo? Eu li a obra, é uma riqueza. Eu tinha uma visão, quero ser sincero, distorcida do fato. E quando o doutor Gúcio dá essa aula, eu falei, gente, sou um crente muito melhor agora, vencido da minha ignorância, recomendo, né, as maldições no livro dos Salmos. Pastor, presentaço da Vida Nova para o senhor. Quero passar agora para o pastor Diogo Carvalho, é do seu pastor, ele que me ajuda muito aqui, né, pastor Judiclei, você sabe disso. O Judiclei fez chegar agora, domingo recente, uma jovem que é da minha igreja, ele mandou com uma bolsa, e após o sermão entregou do pastor Judiclei para o programa, para o projeto. E eu falei, glória a Deus, vou viabilizando o projeto por mais tempo. E o senhor vai ganhar hoje controvérsia católica. Tá aí, ó. Pastor Judiclei, muito obrigado, viu? Judiclei, o senhor não me deu, pastor Carlos. Aí, ó, chamou a atenção do pastor no canal. É brincadeira, eu ganhei muito livro lá. Ele compra também, né? Ele é gente também. Então, controvérsia católica, James White, parabéns, tá? Apresentaço aqui da Pronobis para o senhor. Obrigado, e estou falando sério, quem compra na Vida Nova, quem lê Pronobis é abençoado. Gente, essa Pronobis veio para ficar. Né? Isso aí. Está aí para abençoar as nossas igrejas. Pastor Diogo Carvalho, o senhor tem 1 minuto para o seu boa noite, sua gratidão, né, despedir de casa, e depois o pastor Fabrício, e nós finalizamos com muita tristeza. Não é? Eu digo porque acabou, mas com muita alegria, porque foi um programaço. Que programa gostoso. Sim, para mim é uma alegria sempre estar aqui. Eu agradeço muito o pastor Carlos Elias, o Crosscast, a PIB aqui de Campo Grande, que inclusive vai sediar daqui a pouquinho o lançamento da campanha de missões nacionais, setembro de 2025. É uma alegria estar aqui, pastor. Muito obrigado pelo apoio, sempre à obra missionária. E vir aqui falar de tema de missões sempre alegra muito o meu coração. Eu queria dizer também que em breve o livro A Pátria para Cristo, ontem, hoje e amanhã, que foi aqui repercutido antes do seu lançamento, será liberado na Livraria de Missões Nacionais. Antes do pessoal saber que o diretor era diretor, eu estava aqui. Exatamente. Eu estou virando uma espécie de pastor para lançar os projetos. Exatamente. Deus tem me abençoado aqui, tem feliz a nossa equipe. Furo jornalístico aqui. Tudo aqui, eu fui quase virando o âncora da JNN, né? Isso. Da JNN. Toda essa pesquisa vai ser ali, vai estar presente nesse livro, A Pátria para Cristo, ontem, hoje e amanhã. Que legal. Pastor Fabrício, seu boa noite, pessoal que está de casa, despedindo e agradecendo o trabalho da turma. Boa noite, boa tarde, bom dia, e vamos despedir. Porque cada um vê no horário que veio e cada plataforma verdade. Tem um horário. A nossa gratidão, pastor Carlos Elias, ao irmão, à PIB de Campo Grande. Eu sou missionário desta igreja. Amém. Eu sou grato a Deus pela sua vida, pela vida desta igreja, por essa equipe linda, por você que está aqui conosco. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero apenas compartilhar algo com você. Alcançar a nossa pátria é possível. E isso ainda na nossa geração. Nós precisamos nos unir. Só quero te fazer uma pergunta para sua reflexão. Qual foi a última vez que você compartilhou o Evangelho da Graça de Deus com alguém? Pense nisso. O Senhor tem nos incomodado. Esse é um tempo de resgatar os pontos principais da nossa fé, aquelas questões tão básicas: leitura da Bíblia, oração, tempo com Deus e testemunho pessoal. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Muito obrigado pela bênção. Queridos, o programa está terminando, episódio 64 fez história. Tenho certeza que vamos ter aí uma boa audiência, boa repercussão. Vamos divulgar esse projeto, porque ele fala do nosso trabalho, mas que é o nosso trabalho, que é um trabalho de Deus, né? Ele é simultâneo, ele é o tempo todo, uma missão o tempo todo. Jerusalém, Judéia, Samaria. Evangelismo, cultura e missões, o tempo todo. Tem que ser trino, tem que ter esse triângulo rodando o tempo todo, com equidade, com igualdade, para que o Brasil seja alcançado e lacunas, como aqui foram ditas, sejam preenchidas. Pessoal de casa, episódio 64 foi para conta. Tchau, tchau. Eu aguardo você aqui no nosso canal. Episódio 65 está vindo aí. Tchau, tchau, pessoal. Fica na paz. Até o nosso próximo episódio.